A gente vai começar aqui um módulo de matemática. A gente vai dar início a uma série de aulas, videoaulas, certo? Teóricas, basicamente sobre matemática 1, né? A gente vai começar do básico até o avançado e a gente vai tentar ir ser direto ao ponto, resolvendo questões de concursos militares. Lembrando que esse tópico, como outros tópicos que vão surgir no canal, eles servem tanto para você que estuda para concurso militar, tanto para vestibular, ou até mesmo você que está no ensino médio estudando matemática. Beleza? Então tá, vamos começar com um conteúdo básico que ele introduz muitos outros conteúdos como conjuntos e noções de conjuntos, né? Até mesmo funções. A gente vai falar sobre noções de lógica, beleza? E a gente vai começar aqui com o primeiro tópico, que é proposição simples. Beleza? Então tá. O que a gente pode dizer de uma proposição simples? Uma proposição simples ou sentença é uma oração declarativa. Oração declarativa que expressa um sentido completo e pode ser classificada em apenas um dos dois valores lógicos. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Deixa eu apagar aqui. Beleza? Então tá. Como assim declarativa? Declarativa quer dizer que ela está declarando algo, ou seja, ela está afirmando algo, beleza? Então, para a gente analisar uma proposição, já começa por aí, né? Só pode ser verdadeiro ou falso, tem que ser declarativa e tem que expressar um sentido completo. E aí a gente vai entrar nas condições para ser uma proposição, beleza? A primeira condição é que a oração deve possuir sentido completo. Por exemplo, Mateus é estudioso. Beleza? Eu estou afirmando que Mateus é estudioso. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso, mas eu estou afirmando isso. Agora vamos ver nem uma oração, né? É só uma sentença, né? Os professores da UFAM, aí acabou, né? Os professores da UFAM, beleza? Aqui a gente tem uma sentença completa, Mateus é estudioso, e aqui a gente tem uma sentença incompleta, né? Os professores da UFAM. Os professores da UFAM o quê? Aqui não diz nada, né? Aqui só diz os professores da UFAM. Agora aqui diz alguma coisa, aqui a gente está afirmando, a gente está declarando que Mateus é estudioso. Sobre os professores da UFAM, a gente não declara nada sobre eles, beleza? Então tá. Essa é a primeira condição para ser proposição. A oração tem que ter sentido completo, beleza? A segunda condição é que ela tem que ser declarativa, como a gente afirmou ali na definição. Ou seja, ela não pode ser sentença aberta, frase exclamativa, frase interrogativa ou frase imperativa, beleza? Então tá. Bora começar com uma frase exclamativa. Isso é incrível. Olha aqui, a pessoa está expressando uma emoção, portanto, é uma exclamação, perfeito? Isso não é uma preposição, tá? Porque a gente está expressando o quê? Uma frase exclamativa, né? Então já deixa de ser proposição. Porque fica subjetivo a emoção, né, de quem está falando. Bora para outra frase. Interrogativa. Se eu estou perguntando algo, quer dizer que eu não sei sobre isso. Por exemplo, essa moto é dele? Eu não sei se essa moto é dele, então eu não estou afirmando nada. Ou seja, eu não estou declarando. Se não é uma declaração, não pode ser proposição, beleza? Então tá. Aqui a gente viu, Mateus é estudioso. É uma proposição, né? Beleza? E os professores da UFAM não é uma proposição, beleza? Porque ela não tem sentido completo. Nada se pode afirmar sobre os professores da UFAM, né? Já sobre o Mateus, eu afirmo que ele é estudioso. Isso é incrível. Por que não é uma proposição? Porque é uma frase exclamativa. Então, não pode ser proposição, beleza? Eu marco o xizinho aqui. Opa! Tá. Essa moto é dele? Também não pode ser proposição, beleza, cara? Por quê? Porque é interrogativa, né? Se eu estou perguntando, eu não declaro nada. Agora, me envie o relatório agora. Que tipo de frase é essa? É uma frase imperativa, correto? Porque ela o quê? Ela expressa um comando, uma ordem, né? Me envie o relatório agora. Portanto, a gente não está declarando nada, então ela não pode ser uma proposição, beleza? Um xizinho aqui. E por último, sentença aberta. Beleza? Por que uma sentença aberta não pode ser proposição? Porque fica
fica subjetivo, entendeu? A gente não está afirmando nada aqui. Por exemplo, aqui a gente tem uma expressão, né? Uma expressão numérica. A expressão é 4x menos 8, beleza? Igual a zero. Só que esse x aqui, ó, concorda comigo que ele pode assumir qualquer valor que eu quiser? Ele pode ser qualquer valor. Eu não sei qual é esse valor. É claro que se eu calcular essa expressão, isolando o 8, passando o 4 dividindo, eu vou saber qual é o valor de x. Eu tenho como encontrar esse valor, mas ele não está explícito nessa afirmação. Portanto, não pode ser considerado uma proposição. Isso é o que a gente chama de sentença aberta. Eu tenho como afirmar, ou saber qual é o valor do x, mas ele não está explícito aqui. Então, é classificado como sentença aberta. Não é uma sentença fechada, então não é uma proposição, beleza? É simples assim. Já que é uma sentença aberta, não é proposição. Beleza? Já começa por aí. Pronto, tá? E aí, a gente vai continuar, né? São 3 condições para ser proposição. A oração tem que ter sentido completo, tem que ser declarativa e ela assume um dos valores lógicos possíveis. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, beleza? Só existe essas 2 possibilidades, perfeito? Ou ela é verdadeira ou falsa, perfeito? Tá, agora bora falar um pouco sobre sentença aberta, que é esse tipo de sentença aqui, ó, beleza? A gente vai explicar um pouco como ela pode se tornar uma proposição, mediante o uso de quantificadores, beleza? Então tá, uma sentença aberta pode se tornar uma proposição mediante o uso de quantificadores. E esses quantificadores a gente utiliza muito, tá? Até mesmo em funções e conjuntos, beleza? Eu vou dar algum exemplo. A gente tem 2 tipos de quantificadores que transformam sentenças abertas, que são sentenças desse tipo aqui, em sentenças fechadas, beleza? Ou seja, especificando o valor. A gente tem um tipo de quantificador chamado universal e a gente tem um tipo de quantificador chamado existencial. O universal, a gente tem esse símbolo aqui, ó. Para todo, beleza? Ele significa para todo, beleza? Para todo. E o existencial, a gente tem o existe, né? Esse símbolo aqui, ó. Significa existe. Perfeito? Existe. A gente também tem a negação dele, né? Que é basicamente o símbolo do existe, que é tipo um E virado para ao contrário, né? Só que com um tracinho assim, beleza? Que significa não existe. Esses símbolos, eles são muito usados na matemática, tá? Então é muito importante lembrar deles. Esse símbolo é um quantificador universal, ele significa para todo, e esse aqui é um símbolo existencial, que significa existe. E tem a negação dele com traço, que significa não existe, beleza? A gente vai ver como é que a gente vai usar eles para transformar uma sentença aberta numa sentença fechada, beleza? Porque o que a gente faz? A gente viu que quando uma sentença é aberta, ela não pode ser proposição, né? Mas quando a gente transforma ela numa sentença fechada, ou seja, mostrando que o x tem um valor e afirmando esse valor, a gente pode transformar a sentença aberta numa fechada e provando que ela é uma proposição, né? Transformando ela numa proposição. Beleza? E por que esses símbolos aqui, ó, eles são chamados de quantificadores? Simplesmente pelo fato de indicar quantidade, né? Quantidade de elementos ou de um valor, beleza? Então a gente vai ter um pequeno exemplo aqui para demonstrar, beleza? Por exemplo, x mais 1 é igual a 0, beleza? Tá, aqui ó, eu só estou dizendo que x mais 1 é igual a 0, mas eu não especifiquei o valor de x, e, portanto é uma sentença aberta, né? Se eu calcular o x, eu vou descobrir qual é o valor dele, beleza? Eu sei que se eu substituir
o menos 1 aqui, ó, vai dar 0. Menos 1 mais 1 vai dar 0, beleza? Só que, do jeito que tava, se classifica numa sentença aberta, tá? Porque não tem nada para declarar aqui. Então, é uma sentença aberta. Agora eu vou usar um quantificador. Eu vou usar os dois para transformar essa sentença aberta numa fechada, beleza? Então tá. Eu vou pegar aqui, ó, canetinha. Então, eu vou usar primeiro o para todo, né? Eu posso escrever dessa forma. Para todo x pertencente ao conjunto dos reais, os reais são um conjunto de números, tá? Infinitos números. X mais 1 é igual a 0. Eu posso escrever dessa forma, beleza? Ou eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Existe um x pertencente aos reais, tal que x mais 1 é igual a 0, beleza? Agora, qual dessas sentenças aí que eu escrevi, que eu transformei, é verdadeira e qual que é falsa? A gente pode ver que agora elas viraram sentenças, né? Porque eu afirmo que para todo x pertencente a reais, tem um x mais 1 igual a 0, beleza? E embaixo existe um x pertencente a reais, que x mais 1 é igual a 0. Isso aqui deixou de ser uma sentença aberta e virou uma fechada, né? Aqui. Beleza? Só que a gente vai ver agora, né? A gente vai classificar. A gente lembra, agora que eu peguei essa sentença aberta e transformei numa fechada, a gente pode classificar ela em verdadeiro ou falso, né? Porque agora ela virou uma proposição, porque eu estou declarando algo. É correto afirmar que para todo x pertencente aos reais existe o x mais 1 igual a 0? Não, porque não é todo x que satisfaz essa equação, né? Tem que ser o menos 1. Só o menos 1, que eu substituindo aqui, né? Que vai dar 0, entendeu? Então ela é falsa. E a de baixo, existe um x pertencente aos reais, tal que x mais 1 é igual a 0. Aí é verdadeiro, né? Por quê? Porque eu sei que existe um x nos reais. E esse x é o menos 1. Que somado com 1 dá 0, né? Tá. Então agora que a gente descobriu como transforma uma sentença aberta numa fechada e descobriu os quantificadores, a gente vai para a última parte desse vídeo, que é justamente sobre os princípios, né? A gente tem dois princípios básicos. Um deles é o princípio da não contradição, que é basicamente não tem como contradizer o conceito básico, né? Por exemplo, se uma proposição só pode ser verdadeira e falsa, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, entendeu? Esse é o princípio. Não tem como uma proposição ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa, beleza? Eu sei que esses conceitos parecem meio confusos agora, mas com o passar do tempo, a gente for resolvendo questões, isso vai ficar mais fácil de entender, beleza? E a gente tem o último princípio, que é o princípio do terceiro excluído, beleza? Esse princípio diz que uma proposição poderá ser verdadeira ou falsa, não existindo uma terceira possibilidade. Ou seja, o da não contradição diz que ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e o terceiro excluído diz que ela só pode ser verdadeira ou falsa, não existindo uma terceira possibilidade, ou nenhuma outra mais, entendeu? Só pode ser essas duas, se for uma proposição, né? Então tá, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu o conceito de proposição, né? Que para ser uma proposição tem que ser uma sentença declarativa, sentido completo, e só pode ser verdadeira ou falsa. A gente deu alguns exemplos, né? De sentenças que são abertas e fechadas, e a gente também demonstrou alguns exemplos, né? De sentença aberta e descobriu como transformar a sentença aberta desse tipo aqui, né? A gente só consegue transformar a sentença aberta em proposição, tá? As outras a gente não consegue, se for exclamativa, interrogativa ou imperativa, ok? A gente também descobriu quais são os quantificadores mais usados, né? O para todo e o existe, beleza? Então, a gente descobriu como transformar, né, uma sentença aberta em uma sentença fechada, justamente seguindo esse padrão aqui, né? Usando um quantificador e em seguida botando a sentença aberta. E aí depois disso eu posso classificá-la em verdadeiro ou falso, beleza? A gente viu aqui, né? Para todo x pertencente a reais e existe x pertencente aos reais, beleza?
E por último a gente viu os princípios, né? O princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. A gente viu que uma proposição, que é proposição de verdade, em fato, não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e a gente também viu que ela só pode ser verdadeira ou falsa, né? Não existindo uma terceira possibilidade, beleza? Então a gente vai acabar o vídeo por aqui. Esses conceitos podem parecer confusos por agora, mas com o decorrer do tempo a gente vai realizando questões e vai descobrindo como isso é tranquilo, beleza? A próxima aula a gente vai falar sobre proposição composta e dar início e dar seguimento, né, ao conteúdo de noções de lógica. E é isso, pessoal. Até a próxima.